Existem dias em que tudo parece pesado demais, dias em que o corpo levanta, mas a alma não vai junto, em que você olha para frente e não vê sentido, em que o silêncio machuca e o cansaço é tão grande que até respirar parece um esforço. Eu sei. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque, de alguma forma, você também está tentando continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Até o mais forte já pensou em desistir. O que diferencia quem vence daquilo que o mundo esquece não é a ausência de dor, é a coragem de seguir mesmo com dor. Foi o estoicismo que me ensinou isso. E hoje, eu quero compartilhar com você 7 reflexões estoicas que me ajudaram a não desistir quando tudo parecia sem saída. São lições antigas, mas poderosas, que te lembram que o sofrimento também pode ser sagrado, porque é ele que forja os inquebráveis. Então fica comigo até o final, porque talvez uma dessas palavras seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. E antes da gente começar, se essa mensagem fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal O Visionário, deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E comenta aí embaixo a palavra força, só para eu saber que você ainda não desistiu, mesmo que por dentro esteja em pedaços. Vamos juntos, porque é nos dias em que tudo parece perdido que o verdadeiro estoico desperta. 1. A dor não é um castigo, é um professor. A maioria das pessoas encara a dor como um inimigo, como se o sofrimento fosse uma punição da vida, uma prova injusta, algo que precisa acabar o mais rápido possível. Mas o estoicismo ensina o contrário. A dor não vem para te destruir, ela vem para te revelar. Quando a vida te coloca de joelhos, ela não está tentando te humilhar, está te mostrando onde você ainda precisa crescer. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo antigo, escrevia em seus diários em meio a pestes, guerras e traições. O homem que governava o maior império do planeta dormia em tendas de guerra, cercado por inimigos, e ainda assim encontrava serenidade nas próprias palavras. Ele dizia: "O obstáculo é o caminho." Pense nisso. O que te bloqueia, o que te fere, o que te causa dor, tudo isso pode ser o próprio caminho que vai te levar ao próximo nível. A dor é o exame da alma. Ela revela o que ainda é frágil dentro de você. Se você se sente destruído, talvez seja porque estava apoiado em algo que não era sólido. A dor tem o dom de arrancar de você o que é superficial. Ela elimina o que é falso, o que é ego, o que é ilusão. Quando você perde alguém, você entende o valor da presença. Quando falha, aprende humildade. Quando é traído, descobre quem realmente é leal. Cada ferida traz uma lição. E a maior ironia é que só quando a dor passa é que você percebe o quanto ela te construiu. O ser humano cresce mais nas quedas do que nas vitórias, porque a vitória alimenta o ego, mas a dor alimenta a alma. O estoicismo não te ensina a fugir da dor, te ensina a olhá-la nos olhos, a aceitar o sofrimento como parte da vida e a entender que não é o que acontece que te define, mas como você reage ao que acontece. A dor é um espelho e ela te mostra a verdade, mesmo quando você não quer ver. A verdade de que você ainda se importa demais com o que não pode controlar. A verdade de que você ainda busca reconhecimento onde deveria buscar paz. A verdade de que, às vezes, o que dói não é o mundo, é o apego que você tem a ele. Então, nos dias em que tudo parecer ruir, lembre-se, a dor é o treino que te prepara para a vitória que ainda não chegou. Cada lágrima é uma gota de lapidação, cada silêncio é uma lição. E cada vez que você suporta o insuportável, algo dentro de você se torna inquebrável. Não fuja da dor, porque enquanto você foge dela, ela te persegue. Mas quando você encara a dor, ela se transforma. E você também. No fundo, a dor é a maneira que o universo encontrou de te ensinar aquilo que a calmaria nunca conseguiria. Porque ninguém evolui quando tudo está bem. O crescimento vem quando a vida te obriga a mudar. Então, da próxima vez que a dor aparecer, não pergunte, por que eu? Pergunte, o que eu preciso aprender com isso? E quando você conseguir olhar para trás e agradecer até pelas quedas, vai perceber que a dor nunca foi castigo.
foi o professor mais sábio que você já teve. 2. Você não controla o mundo, só sua reação. A frustração nasce do desejo de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. É simples, mas a maioria das pessoas vive esquecendo disso. A gente se desgasta tentando mudar o outro, o tempo, as circunstâncias, o passado. A gente briga com o que não pode ser domado e depois chama isso de azar. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Essa é talvez a frase mais libertadora e mais ignorada da história, porque o ser humano insiste em gastar energia com o que é incontrolável. Quer mudar a opinião dos outros, o destino, o resultado, o tempo que a vida leva para funcionar. Mas o estoico aprende cedo. O controle é uma ilusão. O que você realmente tem é poder sobre a forma como reage. O mundo é um teatro, imprevisível, caótico e cheio de atores que não seguem o seu roteiro. Você não pode decidir o que vai acontecer na próxima cena, mas pode escolher como vai se portar quando as cortinas se abrirem. É aqui que a mente se separa do desespero. Porque enquanto o homem comum se revolta contra o vento, o sábio ajusta as velas. Quantas vezes você já ficou angustiado por algo que fugia completamente do seu alcance? Uma pessoa que não respondeu, uma oportunidade que não veio, um resultado que não saiu como esperava. Você perdeu a paz tentando controlar o inevitável. E é por isso que o caos vence. Não porque é mais forte, mas porque você entregou seu poder ao que não podia mudar. A liberdade começa quando você entende o limite do seu domínio. Você não controla a vida, mas controla o esforço. Não controla o tempo, mas controla a paciência. Não controla o que dizem, mas controla o que responde. O problema é que as pessoas confundem controle com força. Acham que dominar o mundo é ser poderoso, mas o verdadeiro poder é dominar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o que perturba o homem não são as coisas em si, mas a visão que ele tem delas. Ou seja, o mundo não te causa sofrimento. É o significado que você dá aos fatos que causa. Quando alguém te magoa, é a tua interpretação que dói. Quando algo dá errado, é a tua expectativa que se parte. A paz não está em controlar o mundo, está em não ser controlado por ele. Se o mar agita, você pode aprender a nadar. Se o fogo consome, você pode aprender a suportar o calor. Mas se você tentar apagar o mar ou apagar o fogo, vai se afogar e se queimar. Tudo o que acontece é neutro. Quem coloca o rótulo de bom ou ruim é a sua mente. A tempestade não é contra você, ela só está acontecendo. O problema é que a gente vive se colocando no centro do universo, achando que tudo gira em torno do eu. E quando as coisas não seguem o nosso plano, nos sentimos traídos. Mas a vida nunca te prometeu obedecer. Ela te prometeu movimento, mudança e lições. Nada mais. Então, da próxima vez que algo escapar do seu controle, respira, observa e lembra: isso não depende de mim. Esse é o verdadeiro ato de coragem. Não é dominar o mundo, é manter a calma quando o mundo te desafia. A mente disciplinada é como uma fortaleza. As tempestades batem, mas não atravessam os muros. O caos sempre vai existir. A diferença é que o homem comum vive tentando acabar com o caos, enquanto o sábio aprende a viver em harmonia com ele. O controle externo é uma ilusão. O controle interno é uma escolha. E quando você escolhe reagir com serenidade, o mundo pode até permanecer em guerra, mas dentro de você reina a paz. 3. A vida testa quem está pronto para subir de nível. A vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você aguenta. Todo novo nível exige uma nova versão de você. E é por isso que, antes de cada avanço, vem o caos. Antes da clareza, vem a confusão. Antes da força, vem a dor. Antes da vitória, vem o desânimo. É o teste. É a vida perguntando em silêncio: você está pronto? A maioria desiste nesse ponto, porque acha que as dificuldades são sinal de que algo deu errado. Mas o estoicismo ensina que é exatamente o contrário. Quando a vida começa a te apertar, é porque ela está te preparando para um salto. Pense num guerreiro. Antes de ser enviado para a batalha, ele passa por treinos exaustivos.
O corpo dói, a mente falha, a vontade some. Mas tudo aquilo não é castigo, é construção. É o mesmo com você. Cada perda, cada frustração, cada desafio que parece injusto é um treinamento invisível. Marco Aurélio escrevia: o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. O sofrimento, na verdade, é um exame de resistência. E quanto mais pesado o teste, mais nobre o propósito que te espera do outro lado. Quando a confusão chegar, quando nada fizer sentido, não diga: por que isso está acontecendo comigo? Diga para onde isso está tentando me levar. A vida é uma professora exigente, mas justa. Ela não te dá lições fáceis, porque sabe que você é capaz de muito mais do que imagina. O problema é que a maioria das pessoas quer subir de nível sem largar os velhos hábitos. Quer a recompensa sem o peso da disciplina. Quer a vitória sem a dor da transformação. Mas o novo você não nasce num dia bom. Ele nasce na crise, na solidão, no fracasso. Porque é ali que o ego quebra, é ali que o orgulho se desfaz e é ali que a verdade aparece. Se você está sendo testado agora, não amaldiçoe o momento. Isso não é o fim, é o processo. A vida está te moldando para algo maior. Cada desafio é uma pergunta. Mas você vai continuar mesmo cansado? Vai manter sua fé mesmo sem sinais? Vai fazer o certo mesmo sem aplausos? Quem responde sim, quem continua andando mesmo sem força, é quem está pronto para subir de nível. Porque no fundo, a vida nunca te derruba para te punir. Ela te derruba para te ensinar a se levantar de um jeito diferente. Então, se agora parece difícil, se tudo dói, talvez seja porque você está prestes a romper um limite que nem sabia que tinha. Respira fundo e aguenta mais um pouco. Não é castigo, é lapidação. A dor de hoje é o preço da grandeza de amanhã. E quando você chegar lá, vai perceber que não foi sorte, foi o teste. E você passou. 4. O silêncio é sua melhor arma. Nem toda resposta precisa ser dita. Às vezes, o silêncio é a prova mais pura de sabedoria. O homem sábio não reage, ele observa. O mundo moderno te ensina a falar demais, a opinar, se justificar, responder tudo, provar o seu valor. Mas quanto mais você fala, mais se perde. Porque a palavra é como uma espada, poderosa, mas perigosa. Se usada sem controle, fere mais a quem a empunha do que a quem é atingido. O estoico entende isso. Ele sabe que o silêncio não é ausência, é domínio. Quando você aprende a ficar em silêncio, o barulho dos outros deixa de te afetar. Em momentos de desespero, fale menos, escute mais. Porque a mente calma enxerga o que a mente desesperada não consegue ver. Quantas vezes você respondeu no impulso e se arrependeu logo depois? Quantas vezes você estragou a sua própria paz por não ter esperado o momento certo para falar? O silêncio é o filtro da alma. Ele te dá o tempo necessário para entender se algo realmente merece uma resposta, ou se é só o ego pedindo palco. A maioria das pessoas reage ao mundo como se estivesse em um campo de batalha, lutando contra tudo e todos. Mas o sábio não desperdiça energia tentando vencer discussões pequenas. Ele escolhe as guerras que valem o esforço e, muitas vezes, vence sem levantar a voz. O silêncio é uma forma de poder. Porque quem é realmente forte não precisa gritar para ser ouvido. Marco Aurélio dizia: se é falado, não precisa ser provado. Se é verdadeiro, o tempo se encarrega. O silêncio é também uma forma de respeito, por si mesmo e pelos outros. Quando você se cala diante da ofensa, você não está sendo fraco. Está se recusando a descer ao mesmo nível. Reagir é fácil. Controlar-se é raro. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas. Porque quando você para de falar, começa a escutar o que a vida está tentando te ensinar. O sábio não desperdiça palavras. Ele usa o silêncio para observar o mundo se revelar. Às vezes, o que você precisa não é de mais força, é de mais silêncio. Porque a força te faz resistir, mas o silêncio te faz compreender. E quando você compreende, o que antes te provocava perde o poder. O silêncio é o espaço onde a sabedoria cresce. Ele te mostra que não é vencendo brigas que você vence a vida,
mas vencendo o impulso de reagir como todos os outros. Então, da próxima vez que a raiva subir, que o orgulho gritar, escolha o silêncio. Ele é a resposta que o mundo mais teme, porque o silêncio de quem tem paz ecoa mais alto do que qualquer grito de quem vive perdido. 5. O fracasso é um caminho disfarçado. Fracassar não é cair, é se recusar a levantar. Todo mundo cai, todo mundo erra. A diferença é que alguns transformam a queda em impulso, enquanto outros ficam presos no chão, lamentando o golpe. Sêneca dizia: nenhum homem é infeliz por causa do que não tem, mas por não saber o que fazer com o que tem. O fracasso não é o fim, é o mapa. É ele que mostra onde você ainda precisa crescer, o que precisa mudar, o que ainda te prende. O problema é que a gente aprendeu a associar o fracasso à vergonha. Desde cedo, ensinam que errar é sinal de fraqueza, que falhar é motivo para desistir. Mas o estoicismo ensina o oposto. Falhar é o exercício da vida. Ninguém acerta de primeira o que vale a pena. O ferreiro não molda o aço com carícias, ele molda com fogo. E é o calor dos erros que endurece a tua alma. Cada derrota carrega uma instrução. Cada frustração traz um mapa escondido. O fracasso é só o professor mais impaciente que existe. Ele te ensina gritando. Quando você falha, o que dói não é a queda em si, é o ego ferido. Porque o ego odeia parecer fraco, odeia recomeçar, odeia admitir que ainda não sabe. Mas é exatamente aí que começa o aprendizado. A dor da falha é o sinal de que você ainda está tentando. E tentar é o maior ato de coragem que existe. Você não vai aprender nada enquanto tiver medo de parecer pequeno. Os grandes só se tornaram grandes porque tiveram coragem de fracassar muitas vezes. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação, avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Cada obstáculo é uma ponte disfarçada, e cada fracasso é uma direção nova que a vida te aponta. Quando algo dá errado, você tem duas opções: se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Ou perguntar, o que isso está tentando me ensinar? A primeira te torna vítima, a segunda te torna mestre. A verdade é que o fracasso só machuca quem ainda está preso à ilusão do controle. Quem entende que a vida é feita de ciclos, vê o erro como parte natural do processo, porque o erro é movimento, e o movimento é o que te tira da estagnação. Nenhum grande pensador, nenhum grande líder, nenhum grande guerreiro chegou onde chegou sem antes tropeçar em dezenas de caminhos errados. O que os diferencia é que eles não desistiram. Eles caíram, mas levantaram diferentes, mais humildes, mais estratégicos, mais conscientes. O fracasso é o portal que separa os que só sonham dos que realizam. Então, da próxima vez que algo der errado, não se apresse em chamar de fracasso. Talvez seja apenas a vida te empurrando para um caminho que você ainda não enxergava. E quando a dor da queda passar, você vai olhar para trás e perceber que foi justamente aquela derrota que te fez quem você é hoje. A dor é passageira, a lição é eterna, e quem entende isso, entende que o fracasso nunca foi um inimigo. Ele sempre foi um mestre disfarçado. 6. Ninguém vai te salvar. E isso é libertador. Ninguém vai te salvar. E no começo isso assusta. A ideia de estar completamente por conta própria, sem alguém para te tirar do buraco, parece cruel. Mas o dia em que você realmente entende isso, é o dia em que a vida muda. Porque é nesse momento que você para de esperar e começa a agir. O estoicismo ensina a autossuficiência emocional. Ele diz que a liberdade não está em controlar o mundo, mas em não depender dele para ser quem você é. A maioria das pessoas vive presa numa fantasia. Acreditam que, em algum momento, alguém vai aparecer. O parceiro certo, o amigo certo, a oportunidade certa e consertar tudo. Mas a verdade é dura. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai lutar as tuas batalhas, pagar o preço no teu lugar ou carregar o peso da tua história. E paradoxalmente é isso que te liberta.
Porque quando você para de esperar um resgate, descobre que sempre teve as armas para vencer. A solidão dói, eu sei, mas ela é a forja dos fortes. É ali no silêncio, quando não há ninguém para aplaudir, que você descobre a sua verdadeira força. Sêneca dizia: o homem que é dependente da sorte é escravo dela. A dependência é a prisão mais sutil que existe, porque ela disfarça a fraqueza de esperança. E a esperança, quando é mal usada, te paralisa. Você fica esperando o momento certo, a ajuda certa, a motivação certa. E o tempo passa, mas a vida não espera. A vida premia o movimento, não a espera. Então pare de pedir para que as coisas fiquem mais fáceis. Peça para ser mais forte. Pare de implorar por atalhos. Construa o seu caminho. Porque enquanto você espera alguém abrir a porta, o estoico constrói a chave. A solidão é desconfortável, sim, mas ela é necessária. É na solidão que você se escuta de verdade. É quando as vozes externas se calam que a sua voz interior começa a falar. E é essa voz que te guia, que te orienta, que te mostra que o poder sempre esteve aí dentro. A vida não vai colocar ninguém no seu caminho para resolver o que você mesmo precisa aprender. Cada desafio é personalizado para te moldar. A dor que você sente é o treino exato para o tipo de força que você vai precisar no futuro. Então, da próxima vez que pensar, ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, lembre-se, não é que ninguém se importa, é que essa lição é só sua e ninguém pode aprender por você. Quando você aceitar isso, a dependência morre e no lugar dela nasce a autonomia, uma força silenciosa que não precisa de aprovação nem de companhia para continuar. Ser autossuficiente não é ser frio, é ser inteiro, é olhar para dentro e dizer: se ninguém vier, eu vou mesmo assim. E é nesse momento que o universo muda a postura, porque a vida respeita quem se levanta sozinho. No fim, o que parece solidão é, na verdade, o início da liberdade. E quando você descobrir que pode caminhar com as próprias pernas, vai entender que ninguém te salvou, porque você nunca precisou ser salvo. 7. Tudo passa. Até o que parece impossível. Tudo passa. Pode demorar, pode doer, mas tudo passa. Nenhuma dor é eterna, nenhum peso dura para sempre. O que hoje parece impossível, amanhã pode ser só uma lembrança distante. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo: a vida é mudança, a existência é fluxo. E é isso que a gente esquece, nada fica parado. A dor muda, o amor muda, as pessoas mudam. E você também muda mesmo que não perceba. Tudo o que te machuca agora um dia vai perder a força, porque o tempo é o maior curador que existe. Ele não apaga as feridas, ele ensina a conviver com elas. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que o que te fez chorar, hoje te fez crescer. A dor não te destruiu, ela te transformou. O problema é que a gente vive com pressa para sair da dor. Quer entender tudo de imediato, quer respostas instantâneas, quer alívio agora. Mas a vida não tem pressa. A vida trabalha em silêncio. Enquanto você acha que está parado, ela está te moldando. Enquanto você sofre, ela está lapidando tua força, tua fé, tua paciência. E um dia, quando o peso aliviar, você vai entender: o tempo não te traiu, ele te preparou. Nenhum inverno dura para sempre, e o sol sempre volta, mesmo depois das noites mais longas. Quando tudo parecer escuro, quando o coração estiver cansado e a vontade de desistir for maior que a esperança, lembra disso: o que você sente agora não é eterno. Respira, fecha os olhos e repete para si mesmo: isso também vai passar, porque vai. Nenhum sofrimento dura o suficiente para apagar o que existe de bom em você. Nenhum erro é tão grande que não possa ser superado. A dor é temporária, mas o aprendizado é permanente. E quando o tempo fizer o seu trabalho, o que hoje é ferida vira cicatriz. E cicatriz é prova de vitória. Então, não desista. Não se renda só porque o caminho é pesado agora. Caminha devagar se precisar. Rasteja se for o caso, mas continua. Porque um dia você vai olhar para trás e vai entender que o que te fez querer desistir foi o que te tornou inabalável.
Tudo passa, até o que parece impossível. E quando passar, você não será o mesmo, será mais forte. E vai agradecer por não ter desistido. A verdade é que ninguém atravessa a vida sem cicatrizes. Todos nós sangramos, todos nós caímos, todos nós duvidamos, mas os que continuam, esses são os que descobrem o verdadeiro significado da força. A filosofia estoica não é sobre ser imune à dor. É sobre continuar mesmo com dor. É sobre aceitar o que não se pode mudar e transformar o que se pode. É sobre olhar para o caos e dizer em silêncio, eu não vou quebrar. Porque no fim, a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de propósito, mesmo no meio da tempestade. Se essas palavras tocaram você de alguma forma, não guarda isso só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por dias difíceis. Às vezes, uma simples mensagem como essa é o que impede alguém de desistir. E se você quiser continuar aprendendo a viver com mais equilíbrio, propósito e força interior, se inscreve no canal O Visionário. Aqui, a gente fala sobre o que realmente importa, a arte de viver bem, mesmo quando tudo parece desabar. E antes de ir, comenta aqui embaixo a frase, eu continuo. Para que quem entrar nos comentários, veja que ainda existem pessoas que não desistem de si mesmas. No fim de tudo, o tempo passa, a dor passa. E o que fica é a coragem. A coragem de ter continuado, mesmo quando ninguém acreditava. Eu sou o visionário. E essa foi uma reflexão estoica, para te lembrar que você é mais forte do que imagina.